E aí, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim trazer uma notícia que já vem sendo dada há algum tempo, eu sei, mas sempre está tendo algumas atualizações. Infelizmente, nada de resolução. É que um grupo de ciganos invadiram uma casa na parte de Rejuchão, que é a parte térrea, e o número de tempo eu não sei bem, porque cada reportagem fala um tempo diferente. Então, eu só sei que já há bastante tempo. Vou trazer aqui uma das reportagens, mas vocês, se colocarem ocupantes ou ciganos que invadem casa de mãe e filha em Portugal, vai aparecer no Google. Lembrando que isso é uma coisa muito séria. Essa mãe, essa filha, que é uma menor, está passando por vários riscos, e fico pensando, se fosse um caso de imigrantes, já teriam todo mundo a falar, a tentar fazer coisa, a se revelar. Como é um caso de ciganos, que algumas mídias passam, porque assim, resolução que é boa ninguém toma, porque inclusive a própria mãe, com um certo cuidado na fala, porque ela está correndo risco de vida, quando vai nessas redes, ela fala, como eu já disse, com cuidado no que está falando, que já procurou vários órgãos para tentar resolver a situação e ninguém resolve. E assim, ela tá, além de tudo, somando um débito muito alto, porque eu não sei bem de hidráulica, mas eles de alguma forma desviaram a água e a água tá vazando, né, tá saindo. Em vez de subir para casa, ela tá perdendo a água, e isso tá acumulando em conta para ela, que já chegou a um valor realmente muito alto, impossível para ela pagar. E ela tem problemas sérios de saúde, e ela corre o risco de ter mais problemas, fora, como eu disse, ela e a filha, né, correm risco de vida, porque já houve ameaças sobre isso, supostamente, segundo ela fala. E nesse mesmo local, há pessoas que relatam que são ameaçadas recorrentemente por, não sei se são o mesmo grupo, mas por pessoas ciganas. Enfim, é triste saber disso, é um absurdo, porque eu sempre soube que casas desocupadas ou no interior, ou casas de férias assim, eram invadidas, ou quando é no interior e o idoso está sozinho, às vezes é invadido. E infelizmente isso, desde que eu existo aqui em Portugal, ou seja, há muitos anos mesmo, acho que muito antes de eu chegar, já ouvia relatos disso. Mas agora a coisa está ficando mais séria, porque claro que o alvo, se você for ver, que existe uma coincidência muito grande, né, deles só atacarem mais pessoas vulneráveis, ou seja, mulheres com crianças ou idosos, enfim, pessoas ou casas ocupadas, como eu falei. Mas assim, e não estou falando só ciganos, tá? Outras etnias aqui, também europeias, fazem isso. E assim, o que ocorre é que, também quero deixar claro que não significa que a gente esteja falando que esse caso realmente está mediaticamente falando sobre ciganos, que todos os ciganos são iguais. Como eu disse, há pessoas boas e ruins em todo lado, mas coincidiu esses serem ciganos, tá bem? O que eu tô falando aqui é que eu sempre soube desses absurdos, e agora a gente realmente vive inseguro. Imagina você ter um imóvel e você botar à venda, ou você desocupá-lo por qualquer razão, por uma viagem, e de repente você chega em casa e está ocupado, entendeu?
é uma coisa que eu não entendo, que é uma coisa que eu não entendo como as autoridades não tomam providência sobre isso. O último caso que eu ouvi antes disso foi de se vocês procurarem também na net, vocês vão achar. Vou falar um pouco por cima, que eu me lembro, que uma família, né, colocou sua casa, sua vivenda, que é uma casa, para venda. E pronto, não sei, viajaram ou se mudaram. E tinha um corretor, né, fazendo todo o trâmite disso. E a vizinha notou uma movimentação estranha nessa casa desocupada. E aí ligou para o corretor, perguntando: vocês já arrendaram essa casa ou já venderam? Porque tá com algum movimento aqui, tô achando estranho. E aí ele disse: não houve nada disso, não soube. Disse que quando ele procurou, realmente a casa tinha sido ocupada. E até onde eu saio, até hoje está na justiça, não retiraram os ocupantes. E não sei como é que vai ficar esse caso ou como ficou, porque enfim, é tanta notícia aqui que uma passa para outra e a gente não consegue acompanhar. Eu realmente só não trago mais notícias para vocês porque realmente eu não tenho tempo, eu não faço só isso, eu não ganho dinheiro com o YouTube, entendeu? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, mas se eu quisesse era uma notícia atrás da outra aqui. Isso é péssimo, porque a memória do povo é curta, e fora isso, fora, claro, tem aqueles youtubers e aquelas pessoas que se acham jornalistas, né, que terminam sendo tendenciosos a falar mal da imigração, de falar generalizando a coisa, falar mal dos brasileiros, que isso virou modinha, mas não é assim, tá? Nem todo brasileiro é ruim, nem todo brasileiro pratica crime aqui, é só você abrir o jornal, você vai ver várias notícias, você vê esse grupo mesmo que tá fazendo uma barbárie, não é brasileiro, tá bem? E eu não tô vendo soluções para essa família, não tô vendo ninguém tomar a solução. Muita gente, até há pouco tempo, essa semana acho, foi fazer um protesto na frente da casa, mas assim, cadê a polícia? Cadê a justiça? Olha, eu não sei, tá séria a coisa aqui. E é uma coisa triste ver essa mãe e essa filha, né, como eu disse, uma menor, passando por isso. Imagina a cabeça dessa mãe, imagino sem expectativa, né, para onde vai. Ela é uma mãe solo, é uma guerreira, na verdade, mas ela teme pela vida da filha, pela integridade física e moral da filha e dela também. É um absurdo, entendeu? Como outros que acontecem aqui, uns são falados, outros não. Eu espero de verdade que algo seja feito para ajudar essa família, e que é uma pena saber que essas coisas estão acontecendo. Agora há pouco mesmo eu vi uma notícia também no YouTube que eu sigo frequentemente, mas às vezes eu segui ela, às vezes eu assisti algum vídeo. Ela mora próxima à Serra da Estrela e ela disse que é uma vila pacata. Nunca imaginou acontecer isso. E ela quase sofreu um assalto dentro da casa dela. Ela disse que foi por pouco mesmo, que os caras não invadiram. E ela tem vídeo no canal dela falando sobre isso. E assim, gente, Portugal não é mais a mesma. Essa é a verdade, que muitos não querem encarar, mas é a verdade, entendeu? E cadê? Não é a imigração que está fazendo isso. Cadê as outras notícias que ninguém fala? Não é a imigração que fez. Eu não estou dizendo que a imigração sejam todos santos, não. Há pessoas boas e pessoas ruins em todos os sítios. Olha lá, não vai distorcer minhas falas. Mas eu estou dizendo que culpar só os brasileiros, culpar só A ou B, não. Entendeu?
ou falar em deportação, ou falar em criar programas para vir mais gente, sem resolver os que estão aqui, não. Prender os daqui, não. Isso é errado, isso é desumano. O que se deve é dar empregos, dar documento, dar direitos aos que estão aqui. Aí sim, ver se vai abrir a torneira ou não. Ver se vai abrir as portas ou não. Entendeu? Não pode, assim, atropelar as coisas. As falas na minha cabeça me chamem de doida, então. A minha opinião vale o que vale, mas as falas não combinam. Estão precisando de mão de obra, estão precisando de imigrantes. Os imigrantes estão aqui. Os imigrantes querem trabalhar. Os imigrantes querem seus papéis. Os imigrantes querem dignidade. Os imigrantes querem comer. Querem o básico do básico. Então, não vamos marginalizar estes. Não vamos abrir as portas para vir mais sem resolver os daqui? Não, primeiro resolve os daqui. E resolver, que eu digo, não é prender. Não é mandar de avião, ou seja lá como, para seu país, não. Sabe, que é a palavra deportar. Não. A palavra é legalizar, a palavra é humanizar, é dar dignidade, dar humanidade, ter empatia com os que estão aqui. Há youtubers que mostram cenas de pessoas fazendo protestos na frente do AIMA, que eu fiquei realmente sensibilizada com o rosto deles. Se vocês prestarem atenção ao olhar deles, aos rostos deles, nossa, dá uma certa dor, sabe? Pensar nisso. Mas assim, é como uma amiga minha, uma amiga portuguesa, estava falando comigo no ginásio. Se Portugal não cuida nem dos portugueses, que a gente vê que tem muito português aqui passando fome, morando na rua. Tem muito português passando necessidade, porque tem reformas absurdamente baixas. Ou quando caem de baixa, ou seja, doente no emprego, ou eles se forçam a não adoecer, ou seja, ficam trabalhando doente, ou eles, quando caem de baixa, cair, é que precisa de remédio, precisa gastar, os salários deles vão lá para baixo, entendeu? Se acontece isso com os próprios portugueses, esse descaso, eles são invisíveis, sofrem preconceito, o que é que vai restar para quem não é português, para quem é imigrante, entendeu? Eles realmente, em vez de culparem aquelas pessoas que não tomam soluções, ou seja, resolvendo os problemas, dando salários dignos, dando oportunidades, lutando contra o preconceito, fazendo demandas contra o preconceito, não, eles vão, o quê? É mais fácil, né? É mais bonito desviar a atenção e falar em culpados. Não, isso tá errado, tá? E também tá errado deixar essa família passar o que tá passando. Que alguém olhe por elas e tome uma providência. Lembrando que pode ser que elas não sejam as únicas. E lembrando que vocês que têm casa, o medo não é arrendar a casa, claro que tem que ter um certo cuidado, mas o medo é deixar elas vazias ou deixar os seus idosos morando sozinhos, se tem uma mulher morando sozinha, enfim, não vou nem falar criança, que aí é proibido mesmo estar sozinha em casa, mas enfim, no caso dessa mulher mesmo, ela não deixa a criança sozinha, né? A mãe e a criança estão juntas, mas estão passando risco. Por quê? Porque são vulneráveis, entendeu? E os vulneráveis são alvo de quem não tem uma boa índole. Então, tomem atenção aos seus e é isso. Que Deus abençoe essa família e que Deus faça com que os portugueses acordem e não caiam nessa rede de manipulação. Entendam que esses políticos têm muitos assessores para ensinar eles as estratégias de como falar e manipular pessoas. Não caiam, sabe,
em pessoas que só querem seu voto. Sejam sensatos e vejam o que é certo e o que é errado de fato. Peçam e cobram, façam a cobrança do que realmente deve ser cobrado, que são as soluções, e não o preconceito, a marginalização, discriminação ou a xenofobia, como sempre digo aqui. E não também a bandidos, tá bem? Não importa a nacionalidade, mas também não vão generalizar, tá? Mas que alguém olhe para essas famílias e por essa família em questão que eu trouxe o caso aqui. Então fiquem com a reportagem e deixem like, subscreva. Até o próximo vídeo. Mãe e filha de 13 anos viveram 7 meses reféns na própria casa em Ermesinde. Uma mãe e a sua filha de 13 anos vivem num cenário que descrevem como um verdadeiro pesadelo, numa habitação em Ermesinde. Segundo Andréia Pereira, tudo começou há 7 meses, quando várias pessoas ocuparam ilegalmente partes do imóvel onde reside. Desde então, a situação tem se agravado. Ameaças constantes, insultos e lixo acumulado são agora o seu cotidiano. A denúncia foi feita numa reportagem de Ana Leal, onde se ouve o desespero de Andréia. A mulher revela que se sente totalmente abandonada pelas autoridades. Já pedi ajuda à PSP, mas disseram-me que não tinham carros nem efetivos disponíveis. Mandaram-me tomar um calmante e tentar dormir, afirma. Além do medo diário, Andréia enfrenta também problemas financeiros. Aponta ter acumulado milhares de euros em dívidas de água, consumo que alega não ter sido da sua responsabilidade. O senhorio, por sua vez, também se mostra incapaz de resolver a situação, referindo ter receio de confrontos com os ocupantes. Podem matar-nos a qualquer momento. Já não sei a quem mais recorrer. A minha filha vive em pânico, desabafa Andréia, visivelmente angustiada.